E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Uma semana depois é chegada a hora da gente trabalhar de novo nesse capô. Ele ficou uma semana torrando no sol aí, sob a ação do tempo direta, e a gente vai ver agora a repelência à água dessa base de carnaúba que a gente tem aí na peça, para ver se ela ainda está na peça, se está protegendo e como é que ela está aí. Lembrando que essa é a área onde a gente já fez o polimento manual. Já estou aqui com o capô dividido em dois, pessoal, e com os produtos que eu separei para dar início aos trabalhos. Vocês devem estar sentindo falta da boina de lã branca de corte normal em conjunto com a massa de polir. Porém, qual que é o motivo de eu não ter separado ela aqui nesse momento? Julgo não ser interessante trabalhar com a boina de lã normal e a massa de polir. Eu trabalharei com esse material somente em último caso, porque existe uma coisa muito importante quando você está trabalhando com uma pintura muito degradada como essa aqui, que é o fator do desbaste mínimo do verniz ou da tinta PU, para que a gente tenha um polimento adequado e um resultado adequado, ou seja, trabalhar com um produto menos abrasivo possível em conjunto com a boina também menos abrasiva possível. E o que eu fiz aqui? Eu fiz uma mudança. Em vez de eu trabalhar com composto polidor de média abrasividade, eu vou trabalhar com composto polidor forte, com o removedor de hologramas. O removedor de hologramas e o composto polidor forte eu vou trabalhar em conjunto com a boina de lã amarela. Em paralelo, eu separei a boina de espuma lustradora também para fazer a etapa final, que eu vou utilizar somente com o composto removedor de hologramas, para remover qualquer micro risco que eu tenha da boina amarela em conjunto com o mesmo composto, tá? Então esse setup é composto de dois produtos para polimento, um produto forte de entrada, um composto polidor forte, e um composto de refino para remover holograma e acabamento final, em conjunto com uma boina de lã amarela dupla face e uma boina de espuma preta lustradora. Ó pessoal, a diferença dessa boina de lã da NS Wax que a gente tem no mercado perante as boinas de lã amarela que a gente tem também. O que você nota é o seguinte, a lã é realmente diferenciada, ela não é trançada como os modelos convencionais que a gente tem à venda aqui no mercado nacional. Então o que acontece? As boinas de lã no mercado nacional normalmente elas têm o fio trançado e em paralelo elas são tingidas e fervidas para que a lã tenha um aspecto mais suave, porém é a mesma lã da lã normal branca e essa daqui é uma lã realmente diferenciada. Em paralelo, solução desengraxante e demais acessórios como aplicadores de espuma para você espalhar o produto, microfibras e panos de algodão para você fazer o uso da solução desoleante sobre a pintura para você fazer a inspeção. E também o nosso refletor para que a gente possa estar visualizando todos os defeitos da melhor maneira possível para que a gente trabalhe de uma maneira correta e remova-os da maneira mais adequada possível também, para evitar que você tenha uma peça polida com acabamento errado e você não saiba aonde você errou, se você errou na etapa de corte, na etapa de refino, na etapa de lustro ou eventualmente até mesmo na etapa da proteção com a aplicação da cera. Bom, a minha abordagem com as marcas do adesivo vai ser a seguinte: a gente deve terminar o polimento antes, para daí então a gente remover algum pequeno risco ou algum defeito que necessita de lixamento. Então eu vou terminar o polimento da peça e eu vou fazer o lixamento somente após eu terminar o polimento completo dessa peça e mostrar para vocês o resultado, e depois eu vou trabalhar essas áreas pontualmente com boinas menores, enfim, vou trabalhar essas áreas localizadamente para mim saber a real necessidade do lixamento
e o quanto eu devo lixar para remover esses defeitos, porque eu já trabalhei uma etapa anterior de desbaste, que seria o polimento. E também para evitar que a gente lixe locais onde a gente não necessitaria lixar, porque eventualmente esses defeitos podem sumir ou podem ficar tão amenizados que nem será necessário lixamento para remover eles ou trabalhar eles. Bom pessoal, spot test, vou explicar rapidamente o que é para vocês nesse vídeo, sem maiores detalhes, porque eu vou entrar nesse assunto futuramente. O spot test nada mais é do que o teste da abrasividade perante a pintura, ou seja, você começa sempre com a etapa intermediária, a etapa do meio do teu set de polimento. O que é a etapa do meio? Você normalmente vai ter uma boina mais agressiva, uma boina de refino mais suave e uma boina lustradora para o acabamento final. Então você começa com a etapa do meio, ou seja, com a boina de corte médio que você tem, a tua boina de refino. Em paralelo, você vai ter compostos polidores mais fortes, compostos polidores de refino, de uma etapa média de abrasividade, e compostos finalizadores, que são os que vão remover os hologramas. Então, você vai começar em conjunto com a tua boina de corte médio, tua boina de refino, de uma etapa média de polimento, em conjunto com o teu composto polidor também da etapa média. Vamos dar o exemplo aqui do nosso set. Como eu vou utilizar o X-Fine em conjunto com a lã amarela e também em conjunto com a espuma preta, esse daqui é o meu composto da etapa de refino e da etapa de lustro, ou seja, o meu composto que se inicia o seu uso na etapa de corte médio, que seria a etapa de refino com média abrasividade, e finaliza na etapa de lustro com a boina de espuma preta, onde eu faço a remoção dos micro defeitos, dos micro riscos, e faço o acabamento final da pintura. Então, na etapa média, como eu vou utilizar esse composto em conjunto com os dois, seria ele que entraria aqui em conjunto com a lã amarela já de início. Mas eu tenho uma pintura queimada, eu sei que eu preciso trabalhar uma etapa mais abrasiva. O que eu deveria estar utilizando? O Ninja 3 em 1. Porém, eu não tenho o Ninja 3 em 1 aqui agora, e eu sei que nessa pintura aqui eu preciso de um grau abrasivo maior para mim poder trabalhar um pouco mais rápido. Então qual que é a jogada? Eu vou trabalhar com um polidor extra forte em conjunto com a lã amarela numa etapa inicial. Então essa seria a configuração da minha etapa mais abrasiva aqui no set que eu tenho. Se eu tivesse com uma lã branca e uma massa de polir, eu teria uma etapa mais abrasiva ainda que o polidor extra forte em conjunto com a lã branca também. Então você sempre começa pela etapa do meio do teu set. Então é interessante que você conheça bem a carga abrasiva de cada um dos produtos que você tem e das boinas que você tem também, via teste de uso antes, para você determinar exatamente qual que é o teu set, a tua etapa do meio. Isso te assegura o quê? Que você não vai ter um desbaste excessivo da pintura no momento que você está trabalhando o polimento, ou seja, você vai desbastar o mínimo necessário para remover o máximo possível de defeitos com o máximo possível de qualidade, e também que você não vai ter tempo desnecessário sendo empregado na etapa do polimento, sendo que você poderia estar trabalhando com um composto às vezes um pouco mais fino, mais suave, uma boina um pouco mais suave para trabalhar aquele padrão de defeito que você tem ali. Então polimento, pessoal, nunca é receita de bolo, é teste em cima de teste. Eventualmente o produto X trabalha muito melhor nesse cenário do que o produto Y, mesmo ele sendo mais ou menos abrasivo. Então isso depende muito da questão da pintura, do estado que está a pintura, do tipo de verniz que você está polindo, ou tipo de tinta, se é repintura ou não, se é tal produto de tal marca ou não, se é uma pintura original, e também varia muito de acordo com os produtos que você usa na pintura. Então você tem que conhecer bem o teu set de produtos, e é por isso que a gente recomenda que você trabalhe com uma linha inteira antes de você começar a comprar produtos casados mesclados, porque eventualmente você não consegue fazer essa distinção aí de produto com boina e não consegue trabalhar de uma maneira correta. Você fica muito mais tempo, digamos assim, patinando sobre a peça ali sem você conseguir ter um resultado adequado. Então você falar que produto X é melhor que Y, produto Z trabalha muito melhor que o X, é tudo uma questão do estado da pintura que você está trabalhando. Então eu vou dar início agora ao processo de teste aqui, numa pequena área aí,
e a gente vai estar podendo ver o funcionamento do polidor extra forte com a lã amarela. Se eu precisar, eu vou voltar a uma etapa anterior, que seria a troca da boina pela lã normal, que seria a branca, em conjunto com o mesmo polidor, porque aqui eu já estou trabalhando com o polidor mais forte que eu posso usar com a lã amarela. O ideal com a lã amarela seria um composto de abrasividade média, um pouco mais forte que o X-Fine, que seria no caso da NS-Ox, o Ninja 3 em 1. Porém, eu sei que eu preciso de um corte maior nessa peça aqui para mim trabalhar de uma maneira mais eficiente, sem eu perder tempo no momento do polimento. Então vamos lá, pessoal, vamos começar com a politriz aí. Agora é interessante que você aplique a solução desengraxante aqui, pessoal, e veja se realmente removeu os defeitos e tenha certeza dos defeitos que você criou nessa etapa aqui, tá? Eu vou aplicar a solução desoliante e vou mostrar para vocês da sequência o resultado. Como que você aplica a solução desoliante? Assim. Ela remove totalmente o excesso de produto, pessoal, e numa pintura queimada como essa aqui a gente consegue ver nitidamente se o produto mascarou ou não. Por que que isso ocorre? Porque a pintura ela queimada, quando você aplica o produto, ele tende a mascarar, pela oleosidade dele, ele tende a mascarar a superfície. Então aqui eu passei o desengraxante e eu já vejo que ela está meio fosca ainda em alguns pontos, e em outros pontos ela está mais brilhante. E eu vou tentar mostrar isso para vocês no vídeo agora. Olha os hologramas, pessoal, causados nessa etapa aqui. E agora a gente vai perceber, ó, que tem algumas faixas aqui que são áreas onde eu preciso polir mais. Talvez seria interessante realmente entrar com a massa aqui para ter um polimento mais rápido. Porém eu vou continuar nesse setup, vou fazer mais um pouquinho, trabalhar mais um pouquinho essa área aqui e vou mostrar para vocês o resultado depois, quando eu tiver finalizado.
com a peça já desengraxada aí, pessoal, defini meu set. Vou trabalhar com extra forte em conjunto com a lã amarela. Dá pra ver que ele tá marcando a superfície. Vou continuar fazendo o polimento, mostrando para vocês aí. E logo mais a gente volta aí com o resultado dessa etapa denominada de corte. Rotação mais baixa agora, pessoal, e trabalhar da maneira mais suave possível nos cantinhos. Por que eu trabalhei um pouco mais os cantinhos? Porque é uma repintura, provavelmente essa peça ela tem um alto grau de casca de laranja e pro meu gosto ela tá com uma casca de laranja excessiva e eu vou trabalhar um lixamento mais pra frente e vou fazer alguns vídeos novos para vocês também, pessoal. Feito isso, pessoal, para evitar o efeito do mascaramento, solução desengraxante na peça inteira ou uma lavagem com shampoo bem forte.
secagem, inspeção, trabalhar novamente o composto ou partir para a próxima etapa. É isso que eu vou fazer e vou voltar com o resultado final para vocês. Pronto, pessoal, nossa primeira etapa de polimento está concluída. Essa etapa é denominada de corte no setup que a gente está utilizando até então. E vamos ver aqui. Bom, nesse ângulo aqui dá pra gente pegar dá pra gente ver os hologramas aqui. São marcas um pouco mais fortes causadas pela boina de lã amarela e elas são devido ao nosso composto polidor extra forte. Um composto bem simples de trabalhar. Eu demonstrei algumas maneiras de você aplicar ele sobre a peça antes de você fazer o polimento, tá? E agora vamos dar uma olhada no outro lado da peça e nesse lado aqui. Então o que a gente tem para fazer agora? Trabalhar o refino dessas marcas aqui, em conjunto com a mesma boina, outra face da boina, com o composto X-Fine.
Bom pessoal, agora chegou a fase onde a gente vai trabalhar com a boina de espuma preta super macia para fazer a etapa de lustro. E agora é fundamental que a gente trabalhe com a rotação mais baixa da politriz, variando de 1 a 2, em movimentos bem curtos e lentos, bem suaves, para a gente remover esses micro riscos e deixar a peça com um alto padrão de acabamento final. Vamos utilizar aí o composto X-Fine novamente. Após desengraxar da peça, pessoal, esse é o resultado que a gente tem aí. Vou mostrar em detalhes para vocês na sequência do vídeo. Se vocês tiverem dificuldade para trabalhar o X-Fine em conjunto com a boina de espuma preta, trabalhe em áreas menores com menor quantidade de produto e evite ao máximo o excesso de produto para você não ter ele secando na pintura com facilidade. Se por um acaso ele manchar um pouquinho a pintura, não insista nesses pontos e utilize imediatamente a solução desoleante em conjunto com o pano de microfibra. Trabalhar em pequenas áreas com rotação baixa e com pequena quantidade do produto, sem deixar que ele seque sobre a pintura, ajudam bastante você a evitar esse tipo de problema. Bom pessoal, vou proteger a peça até a gente trabalhar com ela de volta. Estou aplicando uma base de carnaúba da NS Wax. Mostrando em detalhes para vocês a fina camada de cera. Agora é esperar de 2 a 5 minutos e remover ela da pintura. Chegamos ao final da nossa etapa de polimento com a politriz rotativa. Aqui eu tenho a boina dupla face de lã amarela. Nessa face a gente tem os resíduos de tinta PU do processo de corte com o polidor extra forte, e na outra face os resíduos da remoção dos hologramas com o composto X-Fine. Então a gente consegue saber aqui o poder abrasivo dos dois compostos, sendo que eu trabalhei um pouco mais o X-Fine se comparado ao extra forte. Imediatamente depois, pessoal, você deve lavar a boina, e se você precisar tirar algum resíduo, principalmente da tinta PU que fica aqui, você utiliza uma escova macia para fazer essa remoção. E depois você pode rosquear ela na politriz e dentro de um balde você girar ela na rotação mínima para você tirar o excesso de água. Nunca deixar secar no sol e nunca centrifugar também, porque você diminui a vida útil da boina. Mostrando o resultado final aí para vocês, galera. Esse capô tá meio amassado, tem umas áreas com casca de laranja em excesso. Enfim, mas esse é o resultado da nossa revitalização aqui com a politriz rotativa.
A área do adesivo aqui, pessoal, ela foi bem amenizada. Vou precisar de um lixamento muito fino e muito localizado para terminar de remover esse resíduo aqui. Para a gente ter ideia do antes e o depois. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. No próximo vídeo a gente trabalha o lixamento nesse ponto localizado. E a gente vai trabalhar com um bônus aí também, onde eu vou fazer polimento com o mecanismo rota orbital desse lado aqui, utilizando a lixadeira Bosch GX AVE 125-150, para vocês terem uma noção de como trabalhar com ela num polimento localizado, peça a peça, com muita calma e muita paciência, respeitando o limite de operação da máquina. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do resultado. Deixo aqui meu muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acompanhe essa série completa aí, visitando a playlist que vai aparecer no final do vídeo. Um abraço, meu muito obrigado e até a próxima.